Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar aqui com vocês para juntos, no momento de escola bíblica dominical, juntos estudarmos um pouco da palavra do Senhor. Hoje faremos num novo formato, um formato mais rápido, vídeos mais curtos, possa também nesse tempo ser de fácil assimilação daquilo que a gente quer passar. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Exaltamos ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai, bom é poder estar em tua presença. Bom é saber, Senhor, que somos teu povo, chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor, ó Deus, e com um propósito bem específico de sermos instrumentos nas tuas mãos, Senhor Deus, proclamarmos, Senhor Deus, as virtudes do Senhor. Por isso, nos ajude, nos fortaleça nesse tempo, derrame sobre nós, ó Pai, tua graça, que esse tempo aqui possa ser um tempo proveitoso, ó Deus, de aprendizado na tua presença. Fala conosco, fala com a tua igreja, com os meus irmãos, ó Pai, e irmãs, aqueles que terão acesso, ó Deus, a este conteúdo, fala aos nossos corações, ó Deus, e ministra sobre nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós começaremos a falar sobre disciplina comunitária e vamos ver a disciplina da orientação. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versos 18 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 18 a 20. E diz assim: Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós passamos então pelas disciplinas interiores, disciplinas exteriores, e agora nós vamos começar a falar sobre disciplina comunitária. E a primeira delas é a disciplina da orientação. Mas o que consiste essa disciplina? Ela consiste na prática de buscar o discernimento da vontade de Deus para as nossas vidas, como uma comunidade ou como indivíduos. Aquilo que nós, eu e você, vivemos como pessoa, como indivíduo, nós precisamos então refletir isso em comunidade, refletir isso no meio do povo, na vivência em comunidade. Para Richard Foster, então, a disciplina da orientação só acontece quando há unidade do corpo com a cabeça, que é Cristo, do corpo com o espírito e do corpo com o próprio corpo. Ou seja, unidade entre o corpo e o cabeça, Cristo e a igreja, Cristo e o Espírito Santo e a igreja, porque Cristo atua no meio da igreja através do Espírito e o corpo, o corpo. Nesse sentido, essa disciplina, então, ela só é possível se eu e você, se nós recorrermos à nossa comunidade de fé. E aí, nesse tempo que nós temos vivido, é um grande desafio, é um desafio ainda maior, na medida que nós vivemos nesse tempo que estamos ainda com várias e várias restrições, né? Mas ao mesmo tempo, num tempo conectado, num mundo tão conectado, é, nós não podemos nos deixar ser levados por atitudes individualistas. Ainda
por mais que tantas situações nós tenhamos passado, nós não podemos nos deixar levar por atitudes individualistas. George Fox disse o seguinte certa vez: permanecei na vida, no amor, na força e na sabedoria de Deus, em unidade uns com os outros e com Deus. E na paz e a sabedoria de Deus encherão os vossos corações, para que nada domine em vós, senão a vida que está no Senhor Deus. Ao olhar, então, para esse tempo e ao olhar para essa disciplina, nós precisamos trazer à memória a necessidade da unidade. Atos capítulo 2, verso 44, vai dizer: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que é possível ter unidade no meio de tanta diversidade e ainda mais no meio de tanta adversidade? Olhar, humanamente falando, parece improvável, mas só parece, porque a unidade entre os cristãos, ela está sempre possível no seu Senhor. Ela sempre é possível no seu Senhor. Nós precisamos, então, lembrar de algumas verdades bíblicas, de algumas verdades que estão estampadas na palavra de Deus. Essas verdades nos revelam o poder de direção que a Bíblia tem de nos apontar o caminho, de nos mostrar a direção. E também o quão elas são aplicáveis em qualquer época e em qualquer situação, em qualquer cultura e em qualquer grupo. A diversidade, ela é uma marca da cristandade e reflete a revelação do ministério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um e cada um exerce ali o seu papel. Um único Deus em três pessoas. Quando olhamos para Atos capítulo 2, versos 1 a 12, e nesse episódio é o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vemos ali que mais de 3.000 pessoas diferentes foram alvos da graça de Deus. Isso vai ilustrar muito bem a diversidade que há no meio do povo de Deus. Numa ação milagrosa, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, essas pessoas então foram transformadas pela pregação do Evangelho da Salvação e se tornam então um único corpo. Deste modo, a disciplina da orientação só pode existir quando há unidade. Será que há bênção na unidade? Um salmo muito conhecido por nós, Salmo 133, nos versos 1 e 3, vão dizer o seguinte: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hebrom, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos, então, olhar também para o nosso modelo eclesiástico. Mas, por mais que nós sejamos um modelo eclesiástico democrático, né, a democracia ela reina no nosso meio, o colegiado é democrático, nós precisamos analisar também que, como todo governo humano, ele tem falhas. O governo humano ele tem falhas. Ao olharmos, então, para esse belo salmo, aprendemos que o Senhor sempre abençoa e orienta o seu povo quando o seu povo está em unidade. Falar de unidade nesse tempo em que estamos separados pelo distanciamento parece meio controverso, mas não é.
nós podemos estar juntos e não estarmos em unidade. Podemos estar cada um na sua casa, ainda que por um breve tempo, e estarmos unidos no mesmo propósito, no mesmo modo de pensar, na mesma maneira de agir, com o mesmo sentimento no coração. Por isso, quando eu e você praticamos a disciplina da orientação, nós não devemos buscar, então, a direção da maioria, mas a unidade. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos diz. Para isso, então, acontecer, cada um precisa entender que não está à deriva. Eu não estou à deriva, você não está à deriva, ou seja, sem um ponto de referência. No ambiente eclesiástico, isso se aplica à ideia de que somos um corpo vivo, de que estamos unidos, onde o cabeça é o nosso Senhor. O cabeça é aquele que deu a vida por nós, aquele que se entregou como um sacrifício vivo numa cruz do Calvário, para que, ao derramar ali o seu sangue como um sacrifício perfeito, desse a você e a mim, a nós, a oportunidade de sermos seu povo, sermos o seu povo. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos então que a unidade, ela não é a regra da maioria, mas a direção do Espírito. Nós, eu e você, a igreja, ela precisa ser guiada, direcionada, dia após dia, pelo Espírito Santo de Deus. E quando essa direção vem, e por estarmos em unidade, só nos vai restar obedecer. O Senhor nos chama nesse tempo a obedecer. O Senhor nos chama nesse tempo a praticar a disciplina da orientação. Nós estamos ainda, por um breve tempo, separados, impossibilitados de congregar no templo juntos, mas já já isso vai passar. Mas nós podemos estar juntos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma direção, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, cuidando uns dos outros, exemplificando dia após dia a unidade que o Senhor nos chama a viver. Atos capítulo 13, versos 1 a 3, vai nos dizer o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito lhe disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles os despediram. Quando o povo de Deus está em unidade, o que resta ao povo de Deus é obedecer à ação do Espírito, obedecer aquilo que o Espírito está conduzindo para que seja feito. Então, concluindo a meditação nesta manhã, uma meditação, como eu disse, breve, a prática, então, desta orientação. Nas palavras escritas por Jesus em Mateus 18, versos 18 a 20, ele dá então a seus discípulos a certeza de que, uma vez que seu povo estivesse reunido, unido verdadeiramente em seu nome, unido ao redor do seu nome, a vontade dele poderia ser então discernida. Nesse tempo, eu quero te convidar a orar, a estarmos orando para que o Senhor nos dê a direção, para que o Senhor nos mostre o caminho, para que o Senhor nos oriente e ainda mais, para que você e eu, nós, eu e você, nós, como igreja, possamos estar então sensíveis, obedientes
e dispostos a ser o que Deus nos chamou para esse tempo. O Espírito Santo, ele utiliza o controle mútuo dos diferentes crentes. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós somos diferentes, mas o Espírito Santo, ele que é o superintendente, ele organiza, ele controla, ele dá a direção. Quando o meu coração e o seu estiverem em unidade no mesmo propósito, nós podemos então sentir as batidas do coração do Pai dentro do nosso próprio coração. Esse tem sido um dos motivos nas minhas orações, para que nós possamos ser conhecidos como um povo só, como um povo que se reúne e vive para a glória do Cordeiro, um povo que deixa as suas diferenças de lado, melhor dizendo, para um objetivo maior. E esse objetivo maior é glorificar a Deus sobre todas as coisas, é ser instrumento vivo na vida daqueles que estão ao nosso redor, é ser um braço estendido, um ouvido atento, um ombro disposto a acolher. Assim, quando eu me reúno como corpo, mesmo em oração, mesmo em sentimento, eu reconheço a autoridade que está sobre o Espírito Santo, que essa autoridade está sobre nós, a comunidade. E aí eu acabo descobrindo que eu sou parte e não o todo. Eu não sou o todo da igreja. Você não é o todo da igreja. Nós somos uma parte. Nós somos uma pequena parte da grande igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos compreender também que, ainda que a autoridade da comunidade é mais importante que as minhas vontades, em alguns casos, em até mais importante do que as minhas necessidades, para isso acontecer, para compreender que a autoridade e a necessidade da comunidade está acima da minha e da sua, e quando eu falo comunidade, comunidade de fé, a igreja, eu e você precisamos entender que é necessário primeiro ser submisso ao Espírito Santo, nos submetermos à orientação que Deus tem dado a cada um de nós. A orientação é que nós devemos perseverar nesse tempo, não olhando para as circunstâncias, lembrando de que nós não éramos povo e o Senhor nos fez povo nele, em Cristo Jesus. Nós precisamos, então, estar submissos àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Como é bom poder ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus encontrar lugar nos nossos corações. Mais do que nunca, precisamos ser corpo e ser comunidade. Como experimentaremos essa disciplina se não assumirmos o nosso compromisso de sermos uns com os outros? Mais do que nunca nesse tempo, nós precisamos ressaltar que eu preciso de você, você precisa de mim. E aqui me fez lembrar de um cântico que cantávamos na juventude. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem pensar, sem piscar, sem vacilar, sem temer. Eu e você precisamos uns dos outros, precisamos de Cristo. Sem o sentido de pertencimento, não há disciplina da orientação. Irmãos, nós somos igreja. Nós precisamos viver igreja. Nós precisamos orar pela igreja nesse tempo. Nós precisamos mais do que nunca nesse tempo amar a igreja de Cristo. Mais do que nunca nós precisamos nesse tempo interceder pela igreja de Cristo. Buscar a Deus com propósito
com o propósito no coração de compartilhar, ouvir e obedecer à vontade do Espírito Santo em nós. O desafio para nós nesse tempo, mais do que nunca, é estarmos unidos. Se eu e você não rompermos o elo, nós seremos a cada dia mais fortes. Se você conhece algum irmão que está fraco na fé, seja esse elo mais forte, capaz de sustentá-lo, capaz de orientá-lo, capaz de conduzi-lo na fé. Eu e você, nesse tempo, e nós, a Igreja de Jacuí, nesse tempo, nós possamos então aplicar essas disciplinas em nossas vidas e possamos, dia após dia, ser edificados pelo Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Louvado seja o Senhor por esse tempo. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Louvado seja o Senhor pela igreja dele, porque o mundo pode estar um caos. O mundo pode estar sem controle. Mas Deus não perdeu o controle. O mundo está um caos, está sem controle, porque os humanos, os homens, decidiram desobedecer a Deus, escolheram desobedecer a Deus, não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Mas nós não somos assim, nós somos o povo de Deus. O povo de Deus ouve, o povo de Deus guarda a palavra no coração e o povo de Deus coloca em prática. Que o Senhor possa encontrar na minha vida e na sua vida esse povo disposto a ouvir, obedecer e praticar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor, porque tu és Deus sobre todas as coisas. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por poder meditar, Senhor Deus, mesmo que de forma breve. Mas te louvamos porque tu és Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo em momentos de luta e dificuldade, o Senhor nos chama a estarmos unidos no mesmo propósito. E o propósito é glorificar a Deus sobre todas as coisas, é exercer a vida que o Senhor nos chama uns com os outros. E a vida é apresentar as virtudes de Cristo, apresentar aquilo que Cristo tem feito em nós. Pai, nesse tempo eu peço ao Senhor mais uma vez que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor nos coloque de pé e nos dê, Senhor Deus, a direção em todo o tempo. Que possamos, ó Deus, continuar perseverando, continuar unidos, continuar cuidando uns dos outros. Pai, é tempo de cuidado, é tempo de vida no teu altar, é tempo de busca, é tempo de entrega ao Senhor. Deus nos ajuda como teus filhos, como tua igreja, Pai, a zelar uns pelos outros, a cuidar uns dos outros. Ó Deus, e que a unidade que a tua palavra nos chama a viver não seja no nosso meio apenas uma palavra, mas que possa ser uma verdade vivida, uma verdade aplicada dia após dia, uma verdade experimentada e uma verdade, Senhor Deus, apresentada àqueles que estão ao nosso redor. Deus, que nós possamos ser capazes de dizer: venham e vejam. E no final, o mérito não é nenhum nosso, o mérito é todo teu, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, por mais esse tempo, por mais essa manhã. E te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, fique em paz, e aqui eu quero, desde já, deixar um abraço apertado a cada uma das mamães. Hoje, é o Dia das Mães, que Deus as abençoe, que o Senhor as fortaleça a cada dia, que vocês possam experimentar grandes coisas no Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Forte abraço. Fiquem em paz.